isto é um tema para falar. Um dia vai toda de seguida. Boa tarde a todos. Agradecemos a disponibilidade de todos para comparecer no lançamento do livro A Ferramenta que Faz os Contos, de Sónia Marques Carvão. Família, amigos, professores e, de uma forma especial, as crianças do Colégio Pirilampo foram as ferramentas fundamentais para que a Sónia ganhasse mais força, sentisse apoio para a realização do seu sonho. Ao Colégio cabe o agradecimento e continuar a apoiar para futuras realizações. Obrigada a todos. De seguida, vou apresentar o professor Joaquim Pinto, professor de Ética e Dinâmicas Interpessoais na Escola de Pós-Graduação e Formação Avançada na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e professor de Teorias da Religião, Estudos de Cultura e Filosofia Oriental na Escola Pós-Graduação da Universidade de Sevilha e Málaga. Adjunto do coordenador de investigador integrado da linha de Filosofia Política, Ética e Sociedade do Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa. Palestrante, tradutor e outras com diversas publicações. É que isto está escrito pela Sónia, é muito difícil. 12 obras e dezenas de artigos nas áreas de antropologia filosófica, estudos da cultura, pedagogia e ética, entre outros domínios. Passo a palavra. Vocês conseguem ouvir? Sim. Então, tiveram noção do que é que foi dito? São muitas maneiras de não fazer nada. Exatamente. Então, eu sou natural do Alentejo, então, como alentejano, eu procuro diversas maneiras na minha vida de não fazer rigorosamente nada. Uma das quais foi tornar-me professor de filosofia. Mas como eu não só não queria não fazer nada, como também queria ter direito à greve, eu fui trabalhar para a Universidade Católica Portuguesa. Bem, mas estamos aqui, de certa maneira, para fazer a apresentação de salvo da primeira obra, né, da Sónia Marques Carvão, da qual eu não vou falar rigorosamente nada, porque eu não faço nada, mas de certa maneira vou fazer um enquadramento teórico daquilo que é o composto filosófico que está subjacente à questão da filosofia para ou com crianças. Eu não gosto do termo para crianças porque eu encaro a questão pedagógica, nomeadamente do quadro temático de filosofia para crianças, como um ato de concriação. Ou seja, não existe um eixo de sustentação em relação ao qual vai orbitar a dinâmica das aulas de filosofia, ou entre o facilitador e o próprio facilitado, que é o aluno, mas a componente pedagógica no sentido de levar a criança num ato de irmandar, ou seja, mão na mão, até à questão das práticas de construção e adquirir competências para realmente se resolver na vida. Como é que nós encaramos aqui a questão da criança? O que é afinal uma criança? O termo diz-nos qualquer coisa. É algo que está em criação, que está em construção. Ou seja, de certa maneira é um projeto que contém em si um diverso conjunto de possibilidades em aberto e que necessita desses instrumentos para decidir a sua vida. Aquilo que vai decidir ser em determinado tempo, em determinado lugar, na sua relação no mundo com os outros. Então, a prática filosófica com crianças é necessária hoje em dia, é fundamental, na vertente em que existe uma descaracterização daquilo que era a criança de há uns anos atrás. Hoje em dia, as crianças têm à sua disposição
um conjunto constratante e um conjunto, de certa maneira, descaracterizante daquilo que é a essência da própria criança, porque está privada do seu quadro de liberdade, e aqui o quadro de liberdade significa que as suas afecções mentais, de maneira a que seja afetada, que seja exponenciada nas suas possibilidades, está limitada. Então, antigamente, uma criança praticava filosofia naturalmente, deslumbrava-se, e ao deslumbrar-se, depois, iria procurar a razão desse próprio deslumbre. Ou seja, era um ato de desejo, era, de certa maneira, o questionar a vida, partindo de si mesmo para o todo onde ele próprio habitava. Eu tenho uma expressão que realmente caracteriza um pouco o que é a filosofia para crianças. Eu digo que a filosofia para crianças será realmente esse ato de irmanar, esse ato de estar com o outro. Nós pensamos assim, mas que eixo de relação vai sustentar então uma prática filosófica com crianças? Existe um adulto, ao qual se chama de facilitador, e existe uma criança que é um projeto. Então, podemos realmente ter dois tipos de iniciativa perante a criança. Um é ter uma intuição superlativa, de modo a que se consiga distinguir, intuir, entender, escutar aquilo que realmente arde dentro da criança. Não no sentido pirotécnico do termo, mas o que, de certa maneira, aquela chama que chama para o poder vir a ser dele. Então, isso é realmente a primeira faísca. A responsabilidade do facilitador é, em momento algum, ser uma luz brilhante para a criança. Porque está a ser para a criança um modelo. Está a colonizar a criança de modo a que a criança depois vá se anular para seguir um modelo, para seguir um arquétipo, etc. O facilitador tem que, de certa maneira, deixar a criança chamar também o outro para que, juntamente, em conjunto, faça aqui a redundância, possam chegar a qualquer lado. Então, eu posso encarar a filosofia com crianças, de certa maneira, como um ato de podar, um pouco ao jeito do bonsai. Saber que para nada é que nos vão desconstruir, que é que vai consumir energia desnecessária, de modo a que a minha árvore cresça viçosa e realmente nunca perca um universo de possibilidades que originariamente está aberto. A responsabilidade do facilitador é, sabendo que existem possibilidades, ponto 1, não castrar essas possibilidades. Levar a que exista capacitação de raciocínio, que são competências, ferramentas, daí o título, a ferramenta que faz os pontos, que é o ponto que vai testemunhar o nosso viver. Então, é através dessa narrativa construída em conjunto na relação entre o facilitador e a própria criança que realmente o ser se vai construir um mundo comum. Tem uma componente ética extremamente fundamental. Mas como é que nós ensinamos ética a uma criança? Não é? Eu posso dizer a um adulto minimamente esclarecido, que são difíceis de encontrar hoje em dia, que a ética é um conjunto de valores e princípios em relação aos quais nós orientamos a nossa vida. Não é? Sustentar em 3 vetores fundamentais, que é a nossa capacidade de julgar, de avaliar e de decidir. Sustentar em 3 declinações também fundamentais, que é aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Mas há coisas que eu quero e não posso, há coisas que eu devo, não quero, e por aí fora. Entramos em conflito. Fazer distinção entre conflitos e dilemas é um exercício que nós, hoje em dia, como crianças que somos, mesmo com a idade de adultos, que nos vai permitir não deixar morrer essa criança de caieiro que jaz dentro de nós de uma forma anestesiada e deixá-la desvelar-se, deixá-la mostrar-se, deixá-la amplificar-se e deixá-la deslumbrar-se perante o mundo que o afeta e relacionar-se com o novo e deixar que o novo venha à tona para voltar novamente na possibilidade de relacionar-se com o novo. Ensinar ética a uma criança, que é um dos princípios basilares da filosofia para crianças, só se pode ensinar de uma maneira lúdica.
ou através dos cantos vivenciados, dos contos vivenciados, que é o que consta aqui no livro da Sónia Carvão, ou através daquilo que são os jogos que eu vou chamar jogos semente. Semente porque contêm em si possibilidades. Não vamos dar uma definição de ética às crianças, mas vamos, de certa maneira, largar ou lançar uma semente à terra fértil onde pode realmente germinar. E a criança é uma terra fértil onde realmente podem germinar este tipo de valores e princípios em relação aos quais eles vão orientar posteriormente a sua vida. É fundamental hoje em dia que exista esta prática filosófica. Não é uma filosofia prática, é uma prática filosófica. Então, um exemplo de como é que podemos ensinar ética à criança é através do confundir uma ética com uma estética. Para a criança, aquilo que é bonito é interessante. Então, quando existe o julgo da ação, quando a criança faz qualquer coisa má, nós consideramos como má, o que é que nós vamos dizer à criança? Oh, pá, isso é tão feio. E o que é feio não é bonito de se fazer. Então reparem que através do ir à criança, este ir à criança, ir ao mundo diatópico, porque a criança é o único ser na fase mais imberto que consegue criar mundos, consegue transferir coisas de mundos distintos para outros mundos e, criando esses mundos, criando quadros de sentido, consegue realmente ser feliz. Jamais, em momento algum, castrar a criança daquilo que é a chama que arde nela. Ou seja, de certa maneira, castrar a criança é apagar-lhe a chama, ou então deixar ou impedir que ela se deslumbre com a própria vida. Nós, no nosso existir, somos no mundo com os outros. É importante também incrementar valores de ordem cívica, que também têm a sua componente ética, mas também é fundamental que os pais, fundamentalmente os pais, compreendam o que é ética e não perpassem uma educação no sentido contrário, que é aquilo que realmente está a acontecer. Os pais fundamentam princípios a partir das regras. Está errado. É através do princípio que nós iremos sustentar as regras como resposta ao princípio em relação ao qual nós vamos conduzir a nossa vida. Um exemplo. Reparem que nós somos um ser natural, nós temos uma componente animal à qual nós temos de dar naturalmente resposta, mas não o fazemos. Ou seja, nós somos demasiado humanos em relação ao animal que somos. Quando eu falo animal não é no sentido pejorativo do termo, mas animal no sentido de conter em nós uma alma. Ânima significa alma. E é essa alma que tem de ser nutrida, tem de ser alimentada, de modo que as sementes que sejam plantadas dentro dessa terra fértil sejam também adubadas e nutridas para virem a florescer. Então, esta, de certa maneira, é a importância da filosofia para crianças. Eu vou ler aqui um texto que vai concluir a minha comunicação e vocês ficam já livres de mim, rapidamente, mas chamava a vossa atenção para o que está subrepticiamente implícito neste texto. Este texto será para os pais. E os pais são uma componente importante e têm que ser convocados e têm que se comprometer com a filosofia com crianças. Porque senão é apenas uma desresponsabilização em que pensam que o sistema educativo vai preencher determinadas lacunas que realmente existem. Não se podem desresponsabilizar. Há muitos pais, mas há muito pouca atividade paternal. A paternalidade e a maternalidade são extremamente importantes no construto do ser humano enquanto identidade. Ou seja, esse construto que nos vai permitir dizer que eu sou um fui, eu sou toda a história da minha relação também com os meus pais, e eu sou também um serei. Sou uma possibilidade. Então, através de dar a mão à criança, nós podemos fazer com que ela possa realmente realizar as suas possibilidades. Volto a referir, possibilidades de descoberta e de criação. E tanto umas como as outras
são aberturas de novas outras possibilidades. Então, passo a ler o texto. Vocês estão a ouvir perfeitamente, certo? Sim. Espero que não estejam a ficar muito saturados. Mas isso já não depende. Então, o sonho. Não é? O título do livro chama-se A Ferramenta que Faz os Sonhos, mas os contos não poderia ser a ferramenta que faz os sonhos. Ou seja, os contos fazem-se de sonhos também. O sonho começa com as mais diversas formas, mas sempre no início algo extraordinário me acontece. Imagina que isto é um diálogo entre um pai e um filho. Um diálogo pioré. Por exemplo, um pequeno animal. Uma criança. Com a aparência, essa criança, de um filhote de leão, cujo nome conheço no sonho, mas não ao acordar. Então dilacera-me o braço, chama por mim, clama por mim, e eu só consigo dominá-lo com alguma dificuldade. Ora, o estranho é que esta parte do enredo, do sonho, a primeira e de longe a de mais interesse, tanto pela sua duração como pela significação exterior dos acontecimentos, desenrola-se sempre a um ritmo galopante. Como se ela não fosse realmente importante. E então, por momentos, o ritmo torna-se subitamente mais lento. E eu estou aí e lanço um apelo. Eu chamo a vida. Eu lanço um apelo que me vai interpelar. A visão global que tenho dos acontecimentos, quando estou acordado, deveria certamente fazer-me supor que, segundo os factos que o precederam, o apelo fosse ora alegre, ora assustado, ou ainda doloroso e triunfante. Pela manhã, todavia, a minha memória não me reporta este apelo tão marcado por sentimentos, pelo sentir da verdade em mim, nem tão rico em mutações. É toda a vez o mesmo apelo. Não articulado, mas de um ritmo rigoroso, ressurgindo de quando em quando, inflando em plenitude, até atingir o pleno que a minha laringe em vigília jamais suportaria. Longo e lento. Totalmente lento e muito longo. Um apelo que é uma canção. Um apelo que é um conto. Um apelo que é um sonho. Obrigado.